O título da nossa meditação é O Pai Perfeito. Em Romanos, capítulo 8, do 14 ao 17, nós vamos ler: Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém e amém. Você sabia que, dentre os nomes de Deus e títulos, o favorito de Deus é Pai? Esse é o nome favorito. Sabemos que ele ama esse nome, porque foi o que nós mais ouvimos Jesus se referindo ao Pai. Quando Jesus chamou aos 12 anos, quando foram procurá-lo lá no templo, que 3 dias sem ver Jesus, seus pais terrenos, José e Maria, aonde você estava? E ele disse, as primeiras palavras registradas de Jesus dizem assim: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Por mais de 200 vezes, Jesus usou a palavra pai. Só no Evangelho de João parece que tem 156 vezes pai. É porque Deus tem algo muito especial a se revelar conosco. Jesus começou, as primeiras palavras registradas foram essas, falando de Pai, e as últimas palavras em vida, antes de morrer, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tem algo muito especial quando Deus enfatiza tanto algo para nós. A oração do Pai Nosso começa como? Já falei. Pai, Pai. No texto que nós lemos, fala Abba, Pai, nosso Abba, o paizinho, o papai, o painho, como você quiser chamar, de uma forma carinhosa, particular, você pode chamá-lo, porque ele quer se revelar como Pai. E Deus, ele é o Pai perfeito. Muitas pessoas têm dificuldade de ver Deus como Pai por causa do seu pai terreno. As dificuldades no relacionamento, abusos, abandonos e tudo mais, levam a pessoa a ter dificuldade de ver Deus como Pai. Mas eu quero te apresentar nesta noite o Pai perfeito e eu quero declarar em nome de Jesus que Ele hoje vai curar todas as suas feridas e você vai viver um novo relacionamento com o Papai do céu. Então, eu quero falar sobre as características do Pai perfeito. Quais são essas características do Pai perfeito? A primeira delas, ele está sempre disponível. Ao contrário do Pai terreno, que nem sempre pode estar disponível, mas Deus está sempre disponível, Papai do céu. Um dos atributos divinos é a sua onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E essa onipresença, esse Papai
disponível em qualquer hora, qualquer lugar, seja de dia, seja de noite. Você está aqui, está no outro lado do mundo, não interessa. O papai está sempre presente, ele está sempre disponível. E isso gera proteção para nossas vidas. O pai presente gera proteção. Vou falar da minha filha, claro, né? Quando era pequenininha, tinha seus 5 anos, onde eu e a Bíblia estávamos no apartamento da minha cunhada e ela ficou brincando com as crianças lá embaixo. Aí, de repente, a Vanessa encosta em mim, gruda da minha mão. Achei estranho, né? Veio meio assustada e tudo. Tudo bem. Aí terminamos a conversa, fomos embora. Quando nós passamos junto das crianças, ela grudada assim na minha mão, ela olhou para aquelas crianças e disse: mexe agora com esse fortão aqui comigo, mexe. O que o fortão fez? Proteção. Agora ela estava protegida e até casou agora com o marido fortão, né, Vanessa? Glória a Deus. Queridos, você sabia que dentre as pessoas que são abusadas, maltratadas e tudo que você pode imaginar de ruim acontecendo, os bandidos, esses opressores, eles observam uma característica na vida, tanto de mulheres quanto de homens, é a ausência paterna, porque eles estão desprotegidos. Isso é comprovado já. Às vezes até inconsciente algo ali, porque é algo maligno mesmo, já indica, fica de olho em fulano, fulano, e ele observa e acaba se tornando uma vítima, por quê? Porque está desprotegida pela presença paterna. Isso em todas as idades, seja desde criança em diante, mas a maioria dos abusos eles começam na infância, adolescência, e é a característica, uma delas são essas pessoas sem o pai presente. Pode ter um pai que vivo, mas são órfãos de pai vivo porque o pai não dá atenção, o pai não liga, o pai abandonou, ou então literalmente órfãos de pai, e elas se tornam vítimas dos abusadores. Agora, quando nós temos um Papai Celestial que está presente em todos os momentos, você imagina se eu, ali, um ser humano, botei toda essa imagem de fortão para botar temor e terror no coração daquelas crianças para não mexer com a Vanessa? Imagina o que a imagem do Pai perfeito fará com aqueles que querem te sucumbir, aqueles que querem abusar e deteriorar a sua imagem. Então, o Pai presente, disponível, se você tem Ele como seu Pai, ninguém vai conseguir te abusar, ninguém vai conseguir te machucar, porque você tem um fortão do seu lado, diga aleluia! E põe forte nisso, né? Tão forte que a Bíblia diz que ele pega as águas do oceano e coloca na palma da sua mão. Será que é pesado as águas do oceano? É claro que é um modo figurativo, né, para mostrar que ele é todo poderoso. Aleluia! Essa é a primeira característica, o Pai disponível que sempre está presente. A segunda característica do Pai presente, do Pai perfeito, é que ele supre a carência emocional. A ciência e a psicologia já comprovaram que uma criança que recebe afeto, carinho, abraço, proteção, cuidado do seu pai, o pai abraça, diz que ama, o pai beija, o pai brinca junto, o pai dá atenção, ela cresce uma criança muito mais equilibrada emocionalmente. Ela não tem carências emocionais. Ao passo que uma criança, e principalmente agora ao lado das meninas, das mulheres, que crescem sem o pai abraçando, beijando, dizendo que ama, dando flores, dando carinho, tudo, ela dificilmente, aliás, ela não vai querer namorar cedo, por exemplo. Tem pais que dizem à mãe dele, como é que essa menina quer namorar 10 anos de idade? É porque não tem um pai
que a abraça. E quando uma pessoa ela cresce insegura emocionalmente, ela se torna totalmente carente de afetos. E eu vou dar um exemplo na Bíblia, porque as pessoas elas buscarão em outras pessoas suprir aquela carência que só Deus pode suprir, porque o pai aqui não supriu, então ela tem que buscar agora em Deus. Você conhece a história da mulher samaritana? Ela teve um encontro com Jesus. Jesus disse: chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho. E Jesus disse: falou a verdade, você já teve 5. E o homem que você vive maritalmente hoje não é seu marido. Então nós não sabemos o que aconteceu para ela casar 5 vezes, se ela ficou viúva ou se ela divorciou, a Bíblia não revela isso. Mas o fato dela sempre buscar o relacionamento, um apoio, e o fato como ela andava escondida da sociedade, demonstrava que ela era carente emocional. Toda a carência dela era depositada em seres humanos. Tem uma música do Nelson Ned, falecido, né, que não é nem a música, a parte da ministração dele, que eu gosto muito, que ele diz assim: quando um fraco busca apoio e outro fraco, os dois caem. Então significa que quando emocionalmente alguém quer todo o seu apoio, do seu marido, do seu cônjuge, da sua esposa, alguma coisa assim, algo não está bem, não está correto, e aquele relacionamento será doentio. Mas quando aquela mulher samaritana teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ela largou o seu cântaro, e aonde ela tinha vergonha, ela foi ao encontro da multidão para falar de Jesus, porque ela foi curada emocionalmente. Então o Pai perfeito, ele vai curar você de toda a carência emocional, porque ele quer ser o seu pai perfeito, o seu pai por excelência. E essa é a noite que muda a sua vida. Aleluia. Terceira característica do nosso pai perfeito é que ele orienta o melhor caminho. Aqui no versículo 14 do texto de Romanos que nós lemos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Observe que todos que são guiados, ele quer guiar. Jesus disse: eu não os deixarei órfãos. Quem ele prometeu mandar no lugar dele quando ele disse: não os deixarei órfãos? Quem? O Espírito Santo. E aqui o texto diz que quem é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Então, ele é o nosso guia, o nosso conselheiro, ele orienta, ele mostra qual é o melhor caminho para seguir. É isso que Deus faz. Ontem eu estava ouvindo o deputado Leandro de Jesus, ele compartilhando um pouquinho do trabalho que ele tem feito, mas não era nem em si o trabalho. Ele é cristão e ele falando assim dos starts que o Espírito Santo dá em nossa vida. Ele diz que em determinado dia ele resolveu ir com a equipe dele para um determinado lugar, uma cidade. E o Espírito Santo falou para ele: reforça a segurança. E ele realmente fez, reforçou a segurança. E ele disse, dito e feito, quando chegou naquele local, algo aconteceu que tentaram contra a vida dele, mas porque ele já tinha ouvido a voz do Pai Celestial, a voz do Espírito Santo. Então ele é um filho de Deus. Então, se você é um filho, uma filha de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e ele vai te dizer: não vai por esse caminho, vai por este outro caminho, espera um pouco, vai agora, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A quarta característica do Pai perfeito é que ele prometeu uma herança incorruptível. Aqui no versículo 17 diz isso. Se somos filhos, você é filho? Você é filho de Deus? Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos
glorificados, aleluia. Ele prometeu uma herança para os seus filhos, e essa herança, ela é incorruptível, como diz o apóstolo Pedro. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada e ser revelada no último tempo. Veja o que o texto diz aqui, que nós temos a promessa de uma herança incorruptível. Aqui na terra, irmãos se matam, filhos matam os pais por causa de uma herança, só que essa herança é corruptível. Não há nada de errado em deixar herança. É bom, a Bíblia diz que o homem de bem deixa uma herança para os seus filhos, mas nós estamos falando da herança do Papai do céu para os seus filhos, diz que nós temos uma herança incorruptível, aleluia! Ninguém pode roubar essa herança de nós. E este Pai perfeito, ele quer te adotar como filho. Aí alguns dizem, como me adotar como filho? Todo mundo fala que todo mundo é filho de Deus, não é isso que dizem? Todo mundo é filho de Deus? É ou não é? Mas a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12: todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja essa, nós somos criação de Deus. Para se tornar filho de Deus, você precisa receber Cristo na sua vida, se arrepender dos seus pecados. E o texto ele vai mais além, ele diz assim: deu poder serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem nem da mulher, mas da vontade de Deus. Talvez seu pai, sua mãe tenham te abandonado, mas o papai perfeito, ele quer te adotar como filho. O salmista disse isso: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, contudo o Senhor me acolherá. Ele quer te acolher. Curva a sua cabeça nesse momento. Hoje é um grande dia para uma mudança radical na sua vida.